Olá, meu nome é Levi, esse é o meu primeiro vídeo aqui na internet. Eu ia falar sobre Belo Monte, mas devido a uma discussão que aconteceu hoje mais cedo, eu acabei resolvendo falar sobre o que aconteceu no regime militar de fato, o que levou ao golpe de 64. Vou ser bem rápido, até porque minha conta é nova no YouTube e tem um limite de 10 minutos ainda, não tenho certeza, mas... Bom, o que aconteceu em 64? Havia-se a suspeita, friso bem, suspeita de alguns movimentos rebeldes de cunho socialista comunista. Em ambos os casos haviam movimentos. Em um desses movimentos havia a suspeita da participação do então vice-presidente, o nome me escapa agora. Os documentos foram levados ao alto comando do Brasil, no caso que seria o presidente, o ministro das Forças Armadas, o ministro da Defesa, os ministros de cada força, que naquela época sim o nome era ministro do Exército, ministro da Aeronáutica e ministro da Marinha, certo? Eles se reuniram, discutiram a possibilidade e o presidente João Goulart simplesmente ignorou a decisão desse conselho, que era pela exoneração do vice-presidente, o apontamento de um novo vice-presidente, que eles já tinham até sugerido alguns nomes. Em nenhum momento eles exigiram uma determinada pessoa para assumir a vice-presidência. No caso, eles tinham sugerido algum militar, justamente pelos militares no Brasil, pelo oficialato militar brasileiro ser composto por pessoas de classe média e média alta, na sua grande maioria, de origem de classe média e média alta, que não estariam nem um pouco interessados no socialismo, o que não é nenhum problema. Sinceramente, eu tenho problemas para entender a cabeça das pessoas socialistas nesse mundo, porque hoje mesmo eu fui criticado por defender o regime militar, sendo que a pessoa em questão falou que eu defendo regimes totalitários. Dependendo da situação, é verdade. Porém, depende da situação. Tudo depende da população do país em questão, da nação em questão. Só que no caso, essa mesma pessoa defende o comunismo, o que chega a ser paradoxal, porque tanto o socialismo quanto o comunismo defendem a existência de um Estado forte para regulamentar. Ou seja, o cara me criticou por ter uma opinião, em alguns casos, compatível com a dele. O único ponto de diferença é a questão econômica. Sendo que na questão econômica, realmente, aí eu tô junto com o Daniel Fraga. Depois eu vou colocar o link dele aqui na descrição do vídeo. Muito bons vídeos dele principalmente o vídeo dele sobre o capitalismo. No vídeo dele sobre o capitalismo tem alguns links muito interessantes de economistas internacionais, principalmente americanos e etc. Mas o que aconteceu de fato? Coloque-se você no lugar do ministro da Defesa e da junta reunida pelos militares para debater a situação após o presidente ter ignorado a decisão do que seria o melhor para o país, baseado em relatórios confiáveis da inteligência brasileira da época. Volto a ressaltar, confiáveis. Essa historinha que muito professorzinho de história socialista vem falar que os relatórios foram forjados, vai na biblioteca do Exército e pesquisa esses relatórios. Não tenho certeza se todos eles são públicos. Eu já tive acesso a partes do texto, não tive acesso ao texto inteiro. E, bom, aí é só isso que eu queria ressaltar. Eu só tive acesso a algumas partes do texto. Pode ser que o resto do texto acabe desmentindo as partes que eu tive acesso. Se alguém conseguir comprovar isso, por favor, comente, que eu vou fazer até um vídeo me retratando. Bom, mas o que de fato aconteceu? Tendo em vista o fato do presidente ter ignorado um consenso geral do que seria o bem maior da nação. Eu não gosto de falar bem, porque o conceito de bem e mal é muito subjetivo, diferente desses cristãozinhos aí que vivem defendendo bem e mal como coisas absolutas. Não são. Bem e mal são relativos.
bem como moral e ética. Ética nem tanto, a ética segue um padrão, porém, vamos supor, para um nazista era ético conduzir experimentos em judeus e dane-se. Hoje em dia, para as outras sociedades não nazistas, não é ético. Não é moral também, nesse caso. Mas esse é um debate filosófico que o sexta mesmo na Rádio Vlog teve um debate muito grande sobre isso, não vem ao caso. Eu recomendo que assistam um debate entre ateus e cristãos, muito bom. 3 horas e pouca de duração, mas ainda assim é muito bom. Voltando ao assunto do golpe de 64. Eu até me recuso a chamar de golpe, porque na verdade foi um contragolpe. Uma vez que até recentemente, se eu não me engano em fevereiro, vou até tentar colocar o link da matéria na descrição, o Fernando Gabeira, ele mesmo, do PV, que disputou, se eu não me engano, a Prefeitura do Rio ou o Governo do Estado, se eu não me engano foi a Prefeitura, não, foi a Prefeitura. Sim, vergonha da minha parte, eu moro no Rio, sou eleitor do Rio e nem me lembrar disso, mas eu me lembro em quem eu votei e eu verifico o que eles estão fazendo no poder. Os que foram eleitos, que não foram muitos. Pra falar a verdade, acho que só o Freixo foi eleito, mas inclusive ele eu já me arrependi de ter votado, apesar de ter um ótimo trabalho. Voltando a 64. Vocês vão me pegar olhando pra baixo porque eu tenho aqui uma lista com o que eu tenho que falar, tá? Que eu escrevi. Então, o presidente ignorou o que a junta falou. A junta decidiu que não podia ficar assim, que o risco era muito grande. O Brasil, na época, em 64, um pouquinho antes, que foi quando o golpe foi organizado, lá por volta de 62, 63, estava sob uma pressão muito forte dos Estados Unidos, inclusive sob a ameaça de uma invasão americana. E no âmbito nacional, se os militares não tivessem tomado a atitude que tomaram, teriam 3 possibilidades que a maioria das pessoas que estão acostumadas a estudar ciências militares e políticas, eu sou um robista em ambas as partes, nenhum profissional, minha área é informática, concluem: ou a gente viveria em uma Coreia dividida, com uma extrema rivalidade entre capitalismo e socialismo, inimizades, uma parte do Brasil, que seria a parte comunista, extremamente odiada pelo mundo, a outra parte capitalista provavelmente extremamente bem vista pelo mundo, correto? A segunda parte, se os socialistas vencessem, a gente viveria em uma Cuba, o que qualquer um que já foi a Cuba pode falar que é algo que você não quer pra sua vida, tá legal? Você não quer morar em Cuba, acredite. Tanto é que os próprios atletas de Cuba vivem fugindo de Cuba quando estão fora do país. Ou se tornaria um Vietnã da vida, onde os americanos entrariam diretamente, explicitamente, apoiariam um lado, seria uma guerra sangrenta, sem vencedores, muitas mortes desnecessárias. Aí vai vir um socialista nos comentários e vai falar: pô, mas a ditadura militar matou muita gente. O seu governo socialista do Stalin matou 60 milhões. 60 milhões! 10 vezes mais que o nazismo de Hitler. Pese, o que seria melhor? Um governo no Brasil, uma administração no Brasil com os ideais capazes de matar 60 milhões, ou um regime militar que matou, sei lá, menos de 1 milhão? Sim, foi menos de 1 milhão. Não posso nem confirmar se chegou na casa das centenas de milhares, por assim dizer. Bom, era isso, repesem seus fatos. Eu devo fazer uma continuação desse vídeo ainda hoje. Bom, vou fazer agora, na verdade, então vou cortar essa parte. Valeu!